Fala galera, beleza? Professor Renato aqui mais uma vez com vocês. Quero desejar uma excelente terça-feira, né? Uma semana incrível aí que está se iniciando. A gente está chegando no nosso finalzinho desse módulo de Excel, né? E eu não poderia deixar de falar de uma função que é de extrema importância e é uma das mais utilizadas no Excel, né? Eu acredito que, se não é a maior utilizada, né, a mais utilizada é a segunda, a terceira ali, mas é uma função mais utilizada. É uma função um pouquinho complicada, não vou enganar vocês, é uma função um pouquinho complicada de início, então eu peço que vocês prestem bastante atenção, tá? Bastante atenção, anotem tudo, que você possa rever o vídeo caso não entenda, reveja essa pequena parte aqui de explicação, tá bom? Para a gente entender melhor, eu separei duas planilhas, que não é o exercício. Vocês vão fazer sim essa planilha, né? Mas o exercício vai ser um pouquinho diferente, aí eu vou propor um outro exercício para vocês. E diferente dos outros exercícios, galera, eu vou deixar vocês fazerem, né? O próximo, né? Quando eu for mostrar o exercício mesmo da turma de vocês, né? Eu vou deixar vocês fazer, eu não vou explicar por quê. Eu quero que vocês pratiquem e não que vocês copiem e colhem de mim. Que vocês façam exatamente o que eu estou fazendo. Eu quero que vocês criem o raciocínio, você começar a raciocinar mesmo qual função eu tenho que utilizar, né? Qual é a melhor função, o melhor jeito de eu utilizar ali. E não que você fique olhando o vídeo e faça, tá, o professor ele botou o símbolo igual, depois botou o nome da função, depois botou parênteses, depois selecionou isso, então vou fazer exatamente a mesma coisa. Eu não quero que vocês façam isso. Eu quero que vocês usem a criatividade de vocês, quero que vocês usem o entendimento de vocês, o que vocês aprenderam, para aí sim estar fazendo essa função, tá bom? Então, diferente das outras aulas, eu vou mostrar um primeiro exemplo mostrando a função, eu vou mostrar um segundo exemplo mostrando a função e no final eu só vou mostrar quais serão os dois exercícios que vocês vão fazer. E a partir disso vocês vão fazer sozinho, tá ok? Eu sei que pode ser um pouquinho complicado, mas eu peço que vocês tentem fazer. Vocês tentem mesmo fazer, né? Isso vai ser bom, você vai colocar em prática todo o exercício, tudo que você tem aprendido. Porque, como eu disse, se você simplesmente ficar olhando o vídeo e fazer, você não está aprendendo, você está copiando e colando. Você está só redigitando o que eu estou ensinando para vocês. Tá ok? Fechou? Então tentem fazer, por mais que vocês tenham dificuldade. Então eu vou estar mostrando essa planilha aí, como vocês podem ver, e vou estar mostrando essa segunda planilha aqui, bem tranquilo também, como faz essa nova função. Tá ok? Essas duas são exemplos. Vocês têm que fazer? Sim, tem que fazer. Mas tem dois exercícios no final da aula que eu vou estar mostrando para vocês, né? Quais serão esses dois exercícios aí para vocês fazerem. Tá ok? Vamos que vamos? Vamos para a nossa aulinha? Então é o seguinte, eu vou aproveitar para dar um resumo aqui também de algumas funções que a gente já viu durante esse período aí. Como a função soma, como a função média, como a função maior e a função menor, tá? Então vou estar dando um resumo aí, mais ou menos aí, do que a gente já viu. É bom que vocês já praticam e relembrem, né, o que já aconteceu. Faltam poucas aulas, faltam, se eu não me engano, 2 aulinhas, se eu não me engano, né? Acredito que quinta-feira, na segunda-feira deve faltar 2 aulinhas e na quinta-feira que vem já deve ser revisão. Mas no final da aula eu confirmo isso para vocês, se é realmente isso daí, tá bom? Então começando aí, ó, vamos lá. Aqui a gente tem uma planilha muito básica, coisa que a gente já faz já fez na nossa primeira aula, fez na nossa segunda aula. A gente está sempre fazendo a planilha de boletim, porque é bem mais fácil da gente entender a lógica das funções. É bem mais fácil da gente compreender a matéria. Então vamos lá, a primeira coisa que ele está pedindo aqui é para a gente somar todas as nossas médias. Ele quer que a gente some a média do Renato, quer que a gente some a média do Jubes Cleibo, quer que a gente some do Venceslau, quer que a gente some do fulano e quer que a gente some do cicrano, tá ok? Então vamos somar, igual, soma, parêntese, e aí ele está pedindo, selecione o número 1, número 2, número 3 e assim sucessivamente. Beleza, 0 a 0, porque a gente já viu isso daí, a gente já sabe como é que faz. Igual, soma, parêntese, que é a função, e seleciona as 4 notas, a gente já viu isso. Enter. Então, somando tudo dá 32. De novo, igual, soma, parêntese, seleciona as 4 notas, os 4 bimestres. Tá bom? Enter. Igual, soma, parêntese, seleciona os 4 bimestres novamente. Enter. De novo, igual, soma, parêntese e seleciona os 4 bimestres
novamente, Enter. Para a gente finalizar, igual, soma parêntese e seleciona os 4 bimestres. Perfeito, então a gente já revisou a nossa função soma. Igual, soma parêntese e seleciona o que eu quero somar. Muito simples, muito tranquilo, bananada, vocês já fizeram isso. Vamos para outra função. Uma outra função que a gente viu durante esse período é a função média, como fazer a média entre alguns valores. Então, por exemplo, o Renato ele tirou 8, 7, 7, 10. Então eu quero saber a média. Qual foi a média que ele tirou aí no fim de tudo, né? No boletim, qual que a nota que vai aparecer na média. Então, beleza. Então, vamos fazer igual, média, não pode esquecer do acento, né? É de extrema importância. Mídia não é média, tá ok? Igual, média, parênteses, e seleciona os 4 bimestres. Não é para selecionar soma, só até o 4º bimestre. Apertei Enter, 8. Então, no final de tudo, o Renato ele tirou 8. Igual, média, parêntese, e seleciona tudo, os 4 bimestres. Enter, também tirou 8. Igual, média, parêntese, e seleciona os 4 bimestres. A média, obviamente, vai ser 7. 7, 7, 7, 7, a média 7. Igual, média, parêntese, seleciona as 4 notas. Enter, 7,75. Igual, para a gente finalizar, média, parêntese, seleciona as 4 notas. Enter. Então, tirou 6. Perfeito, então a gente já tem todas as médias, as somas e as médias de cada aluno aqui. Ok, a gente já viu isso também, bananada, tranquilão, a gente já sabe como é que faz isso. Vamos lá para outra função que a gente viu durante esse período, que é a função máximo e a função mínimo, né? A gente já viu durante esse período. Como é que faz? A máxima ela define o maior valor e o mínimo ele define o menor valor dentro da planilha que eu escolher. Então eu vou usar como base a média. Eu quero saber qual foi a maior média de todas. Então eu vou pegar igual, máximo, não pode esquecer no acento no A, igual, máximo, seleciona todas as médias. Enter. Então tirou 8, tá ok? A maior nota foi 8. Igual, mínimo, agora eu quero saber a menor. Igual, mínimo, acento no primeiro I, parêntese, e seleciono todas as médias. Enter. Então a menor nota foi 7. E aí se eu fizer qualquer alteração, né, como a gente já sabe, ele já vai mudando automaticamente. Mudou soma, mudou média, tá? Diminuir mais um pouquinho aqui, ó, 8. Ele mudou soma, mudou média e mudou um mínimo aqui também. Então o Excel ele já vai mudando automaticamente as coisas. Até aqui, tranquilo? Beleza? A gente só reviu, a gente só viu o que a gente já aprendeu, né? Soma, média, máximo e mínimo. Até aí sem problema nenhum. Fechou? Agora a gente entra na função nova. Prestem bastante atenção. Vou abrir o meu bloco de notas, porque como sempre, né, eu gosto muito do bloco de notas. Então vamos lá. A função que a gente aprendeu hoje se chama função condicional. Vamos lá, vamos entender aqui. Preste atenção antes de falar que não entendeu. Porque a galera é assim, eu já boto função condicional, aí já fala, meu Deus, eu não entendi. Calma, não expliquei. Vamos lá. Função condicional, o que é isso? A função condicional, galera, nada mais é do que eu realizar uma ação dependendo do que acontecer. Vou dar um exemplo. Eu vou pro shopping. Só que para eu ir pro shopping, eu preciso de R$70. Então, qual é a condicional nisso tudo? Se eu tiver R$70, eu vou para o shopping. Então, perfeito. Para eu ir para o shopping, o que eu preciso ter? R$70. Isso é uma condicional. Eu estou colocando uma condição. É aquele negócio. O seu colega chega e fala, você vai para a festa hoje? Aí você fala, se não chover, eu vou. Ou seja, qual é a condicional? Se não chover, eu vou para a festa. Mas se chover, o que você vai fazer? Ficar em casa. Por quê? É uma condicional. Você definiu ali. Ó, é uma condicional. Eu só vou se isso acontecer. Ou eu só vou se isso não acontecer. Isso é uma condicional, tá? Vou dar um outro exemplo. O jogador do Flamengo só vai para a seleção se ele fizer 7 gols. Beleza, qual é a condição para ele ir para a seleção brasileira? Se ele fizer 7 gols. Então essa é uma condicional. Ele fez 7 gols? Sim, então ele vai para a seleção. Ele fez 6 gols, ele vai para a seleção? Não, ele não cumpriu a condição. Deu para entender? Então existe justamente isso, essa função condicional. Eu vou fazer alguma coisa se algo acontecer, ou se não acontecer. Usando como base essa planilha aqui, ó, que a gente está fazendo, preste atenção aí. Eu tenho aqui média, soma, máximo e mínimo. A situação do aluno, se ele está aprovado ou reprovado. Como é que eu faço isso, Renato? Vamos lá, vamos definir aqui.
Se a média for maior ou igual a 7, ele está aprovado. Eu só estou digitando aqui, tá? Isso daqui nem é a função, não. Aprovado. Eu só estou digitando aqui só para vocês verem. Porém, todavia, entretanto, se o aluno ele tirar menos que 7, ele está reprovado. Deu para entender? Então, vou até pintar isso daqui, ó. Aqui vai ficar verdinho. Ele está aprovado. Beleza. E aqui ele está reprovado. Pintar de vermelho, né? Vermelho, reprovação aí. Beleza? É muito simples. Bem tranquilo. Eu estou dizendo que se o aluno ele tirar mais do que 7, ou se ele tirar igual a 7, ele está o quê? Aprovado. E se ele tirar menos que 7, Renato? Se ele não alcançou a média, então ele está reprovado. Infelizmente, ele está reprovado. Conseguiram entender? É uma condicional. O aluno ele só vai passar se ele tirar 7. Ou se ele tirar mais do que 7. Se ele tirar menos que 7, infelizmente, ele está reprovado. Muito simples, tá vendo? Então, a função condicional, ela se baseia nisso. O aluno ele só vai estar aprovado se ele tirar maior ou igual a 7. E é para isso que a gente vai estar utilizando o nossos, a função, o nome da função é se, tá? O nome da função é se. E aí a gente vai estar usando os nossos operadores relacionais, que são maior, menor, igual, ou maior igual, ou menor igual, tá? Isso daqui, ó, é maior. Esse daqui é menor. Esse daqui é igual. Esse daqui é maior ou igual. Esse daqui é menor ou igual. Passei isso para vocês em algumas aulas aí, tá? Isso são os operadores. Esse símbolo aqui, ele significa maior. Esse símbolo aqui, ele significa menor. Esse símbolo aqui, ele significa igual. Esse símbolo aqui, junto com esse, né, significa maior ou igual. Esse símbolo aqui significa menor ou igual, tá? Nada de diferente, são só símbolos mesmo. Isso é uma operação. Quer ver uma coisa? Vou dar um exemplo. 7 é maior do que 6. 6 é menor do que 7. 7 é igual a 7. Deu para entender? Isso são os operadores relacionais, tá? É os operadores de comparação. 7 é maior do que 6. 6 é menor do que 7. E 7 é igual a 7. Deu para entender? Então é bem tranquilo entender isso. Operadores relacionais. É só você lembrar a posição. Isso daqui tem no seu celular, isso daqui tem no seu computador, no teclado aí, do lado do M. Do lado do M aí tem uma setinha para cá, que é o menor, e tem a setinha para lá, que é o maior. Tá ok? Não confunda o maior com o menor. Tá ok? Fechou? Então é só pra gente entender isso. Renato, beleza, você me explicou aí os operadores relacionais, você já me explicou a função condicional, só que como é que funciona o se? O se, ele é separado em 3 partes. Primeira, anotem isso, é muito importante. Primeira, é o meu teste. Segunda, é se for verdadeiro. Se for verdadeiro. E o outro é se for falso. Renato, não entendi nada do que você escreveu aí, não. Que doideira é essa aí? Calma, rapaz, calma. Vamos lá. O se, a função se, ele é separado em 3 partes. Presta atenção, vamos focar comigo aqui. Ele é focado em 3 partes. Se você entender essa função, você entende todo o Excel. É só você focar agora para entender. Vamos lá, o se, ele é separado em 3 partes. Primeira é o teste. Segunda é se for verdadeiro o teste. E terceira é se for falso o teste. Como assim, Renato? Vamos lá. O meu teste é o seguinte, eu quero saber vamos escrever aqui, normal, se eu tiver R$70, eu vou para o shopping. Se não, eu fico em casa. Aí vamos lá, presta atenção aqui agora. Vamos separar isso como se fosse a função do Excel. Vamos separar agora. Primeiro eu tenho o se, né? Eu tenho o se aqui, que é o nome da minha função. Qual é o teste? O que eu preciso fazer para ir para o shopping ou ficar em casa? Tá, o teste é se eu tiver o quê? R$70.
Eu tenho 70 reais? Beleza. Se eu tiver, ou seja, se for verdadeiro, o que, que vai acontecer? Eu vou para o shopping. E se for falso, Renato? Então, eu fico em casa. Conseguiram pegar? Então, se é o nome da função, esse daqui é o meu teste, eu tenho 70 reais. Se for verdadeiro, quer dizer que eu vou para o shopping. Se for falso, quer dizer que eu vou ficar em casa. Então, é muito tranquilo. Beleza? Vamos fazer isso na prática, porque eu acho que vai ser melhor para vocês entenderem. Seguinte, eu tenho aqui a média dos alunos. Um tirou 8, 5, 7, 7,75 e 6. Tá ok? Eu quero saber se os alunos eles foram aprovados ou não. Então, começando aqui para esse aluno, igual se, parênteses, eu vou dar um zoom aqui para ficar bem próximo à tela de vocês. Para vocês verem bem mesmo. Ó, ficar bem próximo. Se a minha fotinha estiver na frente aí, não liga não. Ó, vamos lá. Então, tem aqui igual se, parêntese. E aí, olha aqui embaixo, aqui, ó, confere comigo. Ele está falando teste lógico, ou seja, meu teste, se for verdadeiro e se for falso. Tá ok? Teste lógico, se for verdadeiro e se for falso. Tá, os 3 passos, né? Então, eu vou usar a comparação. Eu estou perguntando para o Excel agora. Olha só, eu estou perguntando para o Excel. Excel, essa célula aqui que eu selecionei, que é da média, cliquei na média, é maior ou igual a 7? Eu estou perguntando para o Excel. Excel, essa célula aí que eu selecionei, eu acabei de clicar aí, Excel, é maior ou igual a 7, Excel? Aí eu vou dar a resposta para o Excel. Vamos lá, Excel, sempre ponto e vírgula, tá? Para eu ir para a próxima etapa, eu estou na primeira etapa que é o teste. Se eu quero ir para a próxima etapa, eu aperto ponto e vírgula, que agora eu vou falar se o valor for verdadeiro. Depois eu vou apertar ponto e vírgula para dizer se o valor for falso. Então eu estou perguntando, Excel, essa média aqui é maior, botei o símbolo de maior, ou igual, botei o símbolo de igual, a 7. E aí eu vou dar 2 opções para o Excel. Tá, ponto e vírgula, e a primeira opção é sempre usando aspa. A primeira opção, igual o conte se, né? O conte se você usa aspa. Usando aspa, a primeira opção é, beleza, Excel, se isso daí for verdadeiro, se o aluno ele tirou mais do que 7 ou igual a 7, Excel, o que você vai escrever na tela para mim? Eu quero que você mostre, Excel, a palavra aprovado. Ok? Eu quero que você mostre a palavra aprovado para mim, Excel. Ponto e vírgula. Mas, Excel, se não for verdadeiro, se o aluno ele não tirou mais do que 7 ou igual a 7, Excel, eu quero que você mostre na tela para mim a palavra reprovado, usando aspa, tá? Reprovado, aspa, parêntese. Tira um print, tira uma foto disso, anota o que eu acabei de digitar aqui. Igual se, selecionei a célula maior igual a 7, entre aspas, aprovado, depois ponto e vírgula. Tira um print aí, uma foto, ou anota. Não fica olhando só o fazer, não. Vai lá, anota esse negócio aí, porque vai ser importante para as outras. Beleza? Apertei Enter. Então, o cara está aprovado. Por que ele está aprovado? Porque a média que eu acabei de selecionar, ela é maior ou igual a 7. Vamos fazer no de baixo. Igual se, parêntese, padrão. Qualquer fórmula começa com igual, o nome da função e parêntese. Qualquer fórmula. Padrão. Igual se, parêntese. O teste lógico, ele está me pedindo. O Excel está falando, tá, o que você quer saber? O Excel está me perguntando no teste lógico. Então, eu vou falar para o Excel. Eu quero saber, Excel, se a média ela é maior ou igual a 7, Excel. Excel, eu quero saber se a média que eu acabei de selecionar ela é maior ou igual a 7. Ponto e vírgula. Tá, Excel, vamos lá. Se isso daí for verdadeiro, se a média for maior do que 7, eu quero que você mostre um negocinho na tela para mim. Qual é esse negócio? Entre aspas, eu vou digitar a palavra aprovado. Entre aspas. Então, igual, selecionei lá, né? Igual se, parênteses, selecionei a média. Perguntei para o Excel se é maior ou igual a 7. Ponto e vírgula. Agora eu vou dar a resposta. Se isso for verdadeiro, se o que eu acabei de perguntar para o Excel for sim, se realmente for maior do que 7, ele vai estar aprovado. Mas se não for, se o aluno ele não tirou 7, ponto e vírgula, eu vou digitar reprovado. Fecho aspa e parênteses. Não pode esquecer da aspa, galera. Sempre que você for digitar alguma coisa dentro da função, você tem que utilizar a aspa. Sempre tem que utilizar a aspa. A gente fez isso no conte se, para a gente saber, né, o aprovado, reprovado, as cores. A gente fez isso no conte se. É padrão, tem que usar a aspa. Apertei Enter.
Então o cara está reprovado. Por que ele está reprovado? Porque ele tirou 5,75. Vamos fazer de novo? Igual, se, parêntese. E agora eu vou perguntar para o Excel. Excel, esse carinha aqui, ele tirou maior. Ele tirou maior ou igual a 7. Estou perguntando para o Excel. Ele tirou Excel. Essa galera aí que eu acabei de selecionar, esse cara aí que eu selecionei, tirou mais do que 7 ou igual a 7? Beleza, Excel. Se isso for verdadeiro, se realmente o cara tirou mais do que 7 ou igual a 7, então ele está aprovado, tá bom? Ponto e vírgula. Se não, ele está reprovado, tá bom, Excel? Beleza? Aspa. E finalizei. Enter. Ele está aprovado. Por quê? Ele tirou igual a 7. Ele tirou igual a 7. Para a gente terminar, os dois últimos. Igual, se, parêntese, seleciono a média e pergunto para o Excel se é maior ou se é igual. Não precisa botar a palavra ou. Quando você bota sinal de maior e depois bota sinal de igual, é como se eu estivesse falando isso. Maior ou igual a 7. Coloquei o número 7, ponto e vírgula. Se realmente isso for verdadeiro, se ele tirou mais do que 7 ou igual a 7, então eu vou digitar aprovado. Ponto e vírgula. E se não for, se ele não tirou mais do que 7, então, infelizmente, ele está reprovado. Fecho parêntese, enter. Então, esse carinha aqui, ele está aprovado. Por quê? Ele tirou 7,75. Tá ok? De novo, para a gente finalizar, igual, se, parêntese. E aí eu vou perguntar para o Excel. Excel, esse cara aqui, a média desse cara é maior ou igual a 7, Excel? Tá. Se for sim, se ele tirou mais do que 7 ou igual a 7, então ele está o quê? Aprovado. Ponto e vírgula. E se ele não tirou, Renato? Aí infelizmente, cara, ele está reprovado. Fecha parêntese, enter. Ele está reprovado. Por quê? Ele tirou 6. Tá ok? Então, galera, é muito simples. É muito simples. Ó, deixa eu tirar esse negócio aqui da casa e vamos lá. Igual, se, parêntese, seleciono a média e pergunto se é maior ou igual a 7. A média da pessoa é maior ou igual a 7? Ponto e vírgula. Se for, beleza, a pessoa ela está aprovada. E se não for, ponto e vírgula, né? Esse ponto e vírgula significa se não. Então, reprovado. Fechei parêntese, tá? Então eu seleciono a média, e pergunta se é maior ou igual a 7. Se for, o cara está aprovado. E se não for, o cara está reprovado. A mesma coisa aqui com os operadores relacionais. Maior ou igual. Beleza? Galera, muito tranquilo, muito de boa. Espero que vocês tenham entendido essa função. Eu sei que é uma função um pouquinho complicada. Eu sei disso, é uma função um pouco complicada. Mas eu tenho certeza que vocês vão pegar. Vão conseguir pegar aí. Porque depois que tu pega a primeira, depois vai embora, tranquilão. Aí agora vamos fazer o segundo exercício aqui, ó. É a mesma coisa. O segundo exercício é esse daqui. Eu tenho uma empresa, né, que se chama Falidos e Quebrados LTBA, o nome da minha empresa, tá? E aqui a gente tem os funcionários: Abrilina, Xeropina, Aldegunda, Arquibundo, Clarisbeldo e Frodolino. Olha os nomes, muito top. Eu acho que eu vou escolher o nome desse para meus filhos. Vai ficar legal. Vou botar o nome desse do meu filho aqui, ó. Tá bom? Aqui a gente tem o produto, né? Mouse, teclado, monitor, gabinete, disquete e impressora, né? Disquete nem existe mais. A galera que pegou a época do disquete aí, ó, tamo junto. Muito antiga, né? Muito antigo o disquete. Eu acho que vocês não pegaram não, né? E aqui eu tenho a quantidade de vendas. O mouse ele vendeu 8, teclado ele vendeu 5, monitor ele vendeu 9, gabinete ele vendeu 4 e disquete ele vendeu 6 e impressora ele vendeu 3. Tá ok? Então temos aí a quantidade de vendas. E aí eu quero saber o seguinte, olha aqui, ó. Ele está me dizendo aqui o enunciado. Na coluna resultado, fazer o seguinte cálculo, usando a função se. Função que a gente acabou de aprender. E aí ele está me dando algumas dicas. Por exemplo, se a venda for maior do que 5, então o resultado é ótimo. Ótimo. Se a venda for menor do que 5, então sai o resultado chamado péssimo. Então, se for maior do que 5, resultado ótimo. Se for menor do que 5, o resultado é péssimo.
Tá ok? Muito tranquilo aí. Então vamos fazer essa planilha aqui. Clicar aqui, ó, fazer outra. Dá um zoom aí. Falidos e quebrados. LTDA. Enter. A gente tem o nome, o produto, as vendas e por fim o resultado das vendas. Tá? E aqui eu vou inventar nome aleatório. Renato, Júlia, Pedro, João e Ana. Tá, ok? A gente tem a nossa empresa aí. Então, começando aí, ó, a gente tem um produto: mouse, teclado, monitor, gabinete e por fim, para a gente terminar, impressora. Vou deixar o disquete de fora. Impressora. Tá bom? Ó, aumentar aqui. Mesclar e centralizar, aquela decoração que a gente sempre faz aí, que é de praxe, tá, ó. Pintar de outra cor, essa daqui eu não gosto não, amarelo, tá? Colocar uma bordinha para ficar top, bordinha, e vou inventar números aleatórios. Vocês podem inventar números aleatórios de venda, tá, ok? Vou aumentar um pouquinho o resultado aqui. Então, começando aí, ó, vou botar que o mouse vendeu 8, 7, 4, 3 e 7 e 6, né? Vou botar aqui 6. E a regra é a seguinte: se for maior ou igual a 5, então é ótimo. Tá? Muito tranquilo aí. Beleza? Ótimo. Se for menor que 5, então a venda é péssimo. Tranquilo? Então a gente já sabe aí, basicamente, como fazer esse cálculo. Tá bom? Maior ou igual a 5, ótimo. Menor que 5 é péssimo. Então vamos lá. Igual, se, parêntese. O teste lógico, ele está me perguntando, qual é o teste? O que você quer saber? O Excel está me perguntando. Então, eu quero saber se a venda, se o Renato, ele vendeu bastante mouse, né? Se o produto, ele vendeu bastante mouse, vendeu. Ó, foi maior ou igual a 5? Essas vendas aí dos mouse, foi maior ou igual a 5? Estou perguntando para o Excel. Ponto e vírgula. Se for maior do que 5 ou igual a 5, então tá ótimo. Ponto e vírgula. E se não for? Ah, rapaz, então tá péssimo. Uma péssima venda. Péssimo parênteses. Ótimo. Então tá ótima a venda. Tá ok? Vamos de novo. Igual, se, parêntese. E aí eu tô perguntando, a venda é maior ou igual a 5? Tô perguntando pro Excel. A quantidade de venda é maior ou igual a 5? Ponto e vírgula. Eu acho que se for, então tá ótimo, tá? Ponto e vírgula. E se não for? Ah, então, meu irmão, tá péssimo. Ponto e vírgula, aspa, né? Foi. Novamente, igual, se, parênteses. Estou perguntando, a venda é maior ou igual a 5? E aí eu vou dar a resposta para o Excel. Excel, se for maior ou igual a 5, então escreve aí na tela aí, ó, tá ótimo. Entre aspas, nunca pode esquecer da aspa. Ponto e vírgula. Excel, se não for maior do que 5 ou igual a 5, então tá péssimo. Escreve na tela que tá péssimo. Então tô falando o que o Excel vai escrever. Então, nesse caso aqui tá péssimo. Tá ok? De novo, igual, se, parêntese. A venda é maior ou igual a 5? Excel, se for maior do que 5, então escreve que tá ótimo na tela. Porém, Excel, se não for, ponto e vírgula, se não for, então escreve que tá péssimo. Enter. Então tá péssimo. De novo, igual, se, parêntese. Selecionei aqui. Igual, maior, 5. A venda foi maior que 5 ou igual a 5? Ponto e vírgula. Se foi, então tá ótimo, tá, Excel? Ponto e vírgula. E se não foi, Excel? Ah, então tá péssimo, hein? Fechei, Enter. Então tá ótimo, foi maior do que 5. Se eu mudar qualquer valor aqui, galera, olha só, já muda automaticamente. Ó, botar 4, olha só, já vai mudar para péssimo. Botar 5, tá ótimo. 4,9, tá péssimo, não é 5. 4, tá péssimo. Voltando aqui, ó, 6, tá ótimo. A mesma coisa nos outros. Vendeu 10, tá ótimo. Vendeu 4, tá péssimo. Vendeu 3, tá péssimo. Então o Excel ele já vai mudando automaticamente. A mesma coisa para a função aqui do boletim. Por exemplo, se eu botar aqui, ó, que o aluno tirou 2, 2, já está reprovado, ó lá. Por quê? A média é 5. A média é 7. Ele tirou 5,5.
Agora, se eu subir aqui, olha lá na situação, 10, já está aprovado. Tirou 7,5, então está aprovado. A mesma coisa esse carinha aqui, ó. O carinha tirou 7, está aprovado. Está na média. Mas aí o carinha não tirou 4, está reprovado. Então, tá vendo? Já vai mudando automaticamente. Essa é a ideia do Excel. Você fazer tudo para mudar automaticamente. Beleza, entenderam? Tranquilidade, foi suave. Então, vamos lá. Outra coisinha aí, né? O exercício que eu fiz é igual se seleciona a venda e pergunta se é maior ou igual a 5, né? Diferente da nota, a média é 5 ali. Então, tá ótimo. Ponto e vírgula, tá péssimo. Fechei aqui. Então, esse é o do boletim, né? Ó, esse daqui é o do boletim e esse daqui é o da venda. Igual, seleciona a venda, igual se, né? Parênteses, seleciona a venda, maior, igual a 5, ponto e vírgula, aspa, ótimo. Fechou? Galerinha, é o seguinte, como sempre, né? Eu vou pedir para vocês fazerem essas duas planilhas, tá bom? Tanto a planilha do boletim escolar, quanto essa planilha aqui de falidos e quebrados, que é de venda. Deixa eu até pintar aqui, ó. Pintar de verdinho, colocar um negrito. Pintar aqui de vermelho, né? Porque não foi uma venda legal, colocar um negrito. Então é o seguinte, como sempre, eu vou pedir para vocês fazerem essas duas planilhas, definir, é bom que vocês vão fazer resumo aqui da soma, resumo da média, né? Revisão da média, revisão máximo, revisão mínimo e a função nova si. Isso daqui que eu fiz aqui embaixo é opcional, mas é bom você fazer para você lembrar de tipo, é maior ou igual a 7, então tá aprovado, né? É bom você fazer para você lembrar. Se você quiser até botar um ponto e vírgula aqui, ó, para você lembrar e não esquecer do ponto e vírgula, tá bom? Ó, não esquecer do ponto e vírgula. Beleza? Então, galera, muito simples, muito tranquilo, bem de boa. Espero que vocês tenham anotado, eu espero que vocês tenham aprendido, porque eu sei que é uma função muito complicada. E seguinte, eu preciso que vocês façam essas duas planilhas, que você faça uma revisão, tá? Revisão aí, dá uma geral aí, né, de tudo isso aí, e que faça um resumo. Então, o exercício para hoje, olha só, o exercício para hoje, não sai do vídeo não, eu quero que vocês façam exercício. Tu vai fazer as duas planilhas citadas na aula, tá? Então, primeiro, as duas planilhas citadas nas aulas. Depois, você vai fazer um resumo da aula. E o terceira, você vai fazer planilha desafio. Que planilha desafio é essa? Eu vou jogar lá no grupo. Essa planilha eu não vou explicar como é que faz, né? Eu vou jogar um desafio lá, eu quero ver quem consegue fazer essa planilha utilizando a função se, tá bom? Não vou mostrar aqui também em vídeo não, vou jogar lá no grupo. Então, vou jogar os dois vídeos, quando der mais ou menos aí 2 e pouquinho, 4 e pouquinho, né? Eu vou jogar lá no grupo o desafio. Fechou? Beleza? Então faça o desafio, faça as duas planilhas e o resumo. E a gente se vê na quinta-feira. Galera, uma ótima semana. Até quinta-feira em vídeo. E eu tô aguardando o exercício de vocês lá no grupo. Vamos que vamos. Show? Partiu?